Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Queria falar nesse Chester News sobre a reunião, da CELAC com a União Europeia. A CELAC é uma comunidade dos países da América Latina, do Caribe e os países da União Europeia, né? É uma instituição assim que se reúne pouco. Ela tem o objetivo de estreitar os laços da América Latina com a Europa, né? Geralmente a maioria dos países da América Latina são ex-colônias europeias. Mas eu queria falar uma coisa mais interessante aqui eu acompanhei as reuniões, vi bastante notícia, TV, Euronews, CNN, bastante notícias, inclusive da China. O mais interessante foi a resposta da China, né? Porque a von der Leyen, Ursula von der Leyen, que é da União Europeia, falou que essa reunião era para dissuadir a China de tentar conquistar, vamos dizer assim, entre aspas, a América Latina. Como fazia 8 anos que não tinha nenhuma reunião, a CELAC é uma instituição, uma organização internacional assim pouco, vamos dizer assim, se reúne poucas vezes, ela não é tão sólida, vamos dizer assim. E o mais interessante que eu achei, por exemplo, o Alberto Fernandes também da Argentina, ele falou, apareceu um corte na Euronews falando que os países europeus sempre exploraram os países da América Latina em geral e nunca se preocuparam com o bem-estar das populações. Ficaram 500 anos explorando as matérias-primas né, e o próprio vice-presidente, o Borrell, lá da União Europeia, falou sobre o acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Lula do Brasil, aqui, nosso presidente, disse que também não era para se tratar do Mercosul. Ele falou que a carta vai ser respondida, a side letter, né? Side letter, carta adicional, né? Do meio ambiente. O Lula ele falou que não se faz negócio com uma ameaça. E a minha opinião, assim, eu achei mais impressionante disso tudo, dessa reunião, foi a resposta da China. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É um editorial em inglês de um jornal chinês. A China tem a mídia estatal, né, controlada, então praticamente é uma resposta da China ao encontro da União Europeia com os países da América Latina. A China falou que é ridículo, que a von der Leyen falou da União Europeia, que aquilo era para dissuadir a China de ter laço com a América Latina. A China falou no editorial desse jornal chinês que a China, ela, diferentemente dos Estados Unidos e União Europeia, ela faz parcerias com os países da África e América Latina no sentido de que todos se beneficiam, enquanto os Estados Unidos e Europa só querem sugar os recursos e deixam os países da África e América Latina empobrecidos. A China deu a entender que a influência dela está aumentando na África e América Latina porque ela faz parcerias que realmente beneficiam os locais, né? Eu acho que realmente tem um fundo de verdade. Os Estados Unidos e a Europa sempre acostumaram a só usar a América Latina como fonte de matérias-primas. Inclusive, eles falam isso aos europeus, às vezes, abertamente. E eu achei muito interessante essa resposta da China. Eu vou deixar na link na descrição do vídeo. O presidente Lula eu achei bem legal a atuação dele também. Ele foi bem assim. Ele só teve uma gafe ali com o presidente do Chile, né? Só que o presidente do Chile falou que o Boric não ligou porque ele falou, porque o Boric queria na declaração final Eu vou colocar também o link na descrição do vídeo em inglês, declaração final dessa reunião, né? Que teve da CELAC, União Europeia, Comunidade dos Países, né? Que eu já falei. E ele falou que tinha que dar uma declaração mais dura com a Rússia. E os países da América Latina, eles não compraram a versão da OTAN em relação à Rússia, né? O presidente Lula, eu gostei do que ele falou que uma hora a Rússia e a Ucrânia vão se cansar dessa guerra, o mundo já está se cansando disso, está ficando arriscado demais cada ano que passa dessa guerra, do conflito se expandir, e que uma hora eles tinham que negociar e sentar para ter paz. E o Lula se colocou como à disposição de ser um mediador, porque ele
não está nem do lado da Ucrânia nem da Rússia praticamente. O Brasil ele sempre foi a favor da paz. Sempre não, né? A gente teve a guerra com o Paraguai, que devastou o Paraguai. Inclusive, o Paraguai, o novo presidente, está querendo que o Brasil se desculpe pela guerra de acho que uns 150 anos atrás. O Brasil ele invadiu o Paraguai na Tríplice Aliança, né, com Uruguai e Argentina. Só que, na verdade, foi o Paraguai que invadiu o Brasil, né? Enfim, não vamos deixar isso para lá. Mas, assim, relativamente, a América Latina é um subcontinente pacífico. E naquele outro vídeo que eu falei anterior, realmente eu acho que está tendo uma guerra invisível. Eles chamam de Guerra Fria, eu chamo de guerra invisível entre os quatro grandes: Estados Unidos, União Europeia, China e Rússia. Sendo que a China e os Estados Unidos tem quatro cachorros grandes e os dois maiores são China e Estados Unidos. Eu chamo de guerra invisível porque, apesar de eles serem aliados, eles também tenta ali passar a perna no outro. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News, um abraço a todos.